Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai encarar um desafio, viu? Mergulhar num dos livros mais intensos e, vamos ser honestos, mais confusos da Bíblia. O livro de Jeremias. É o livro que intimida muita gente. Exato. E para nos guiar, a gente está usando alguns comentários e introduções, com um foco bem especial na análise do estudioso Charles H. Dyer. A nossa missão aqui é tentar montar um quebra-cabeça, porque a gente tem um homem de coração partido, uma nação inteira em colapso e um livro que não segue a ordem que a gente espera. Não mesmo. Então, o que será que se esconde por trás desse caos todo? É isso que a gente vai tentar desvendar. Para começar, vamos falar do homem, Jeremias. Até o nome dele parece carregar um peso, né? Com certeza. E o Der aponta uma coisa muito interessante sobre isso. O nome em hebraico, Irmeiahu, não tem um significado único. Pode ser Yahvé estabelece, Yahvé exalta, ou, e aqui a coisa fica tensa, Yahvé derruba. Nossa, Yahvé derruba, que forte isso. Exato. E essa ambiguidade é tipo a sinopse perfeita da mensagem dele. Ele foi chamado para anunciar tanto a derrubada de um reino, quanto lá na frente o estabelecimento de uma esperança, de uma nova aliança. E de onde ele veio, quem ele era antes de ser essa figura tão pública? Então, ele veio de uma família de sacerdotes. O pai dele era Ilquias, da cidadezinha de Anatote, que ficava ali perto de Jerusalém. Isso é importante, sabe? Por quê? Por ele já ter essa conexão com o templo. Isso. Ele tinha uma formação, um acesso que moldou a visão dele. Ele foi chamado muito jovem, lá por 627 a.C., e o ministério dele durou mais de 40 anos. Ele atravessou os últimos 5 reis de Judá. Ele viu tudo desmoronar. O que sempre me marca é o apelido dele, o profeta chorão. Dyer até usa o termo em inglês The Weeping Prophet. Sabe, sempre me pareceu um pouco redutor, como se ele fosse só um cara triste. É muito mais do que isso. O que o Dyer destaca é a natureza autobiográfica do livro. É isso que muda tudo. Não é só choro. É uma vulnerabilidade, assim, radical. Como assim, um diário? Quase isso. Em alguns trechos é como se a gente estivesse lendo o diário da alma dele. Diferente de outros profetas, que são mais distantes, Jeremias mostra pra gente as crises de fé, a raiva, a depressão. Ele briga com Deus, ele amaldiçoa o dia em que nasceu. É uma humanidade que choca um pouco, né? A gente sente a dor dele. Ele não estava só transmitindo uma mensagem. Não, ele estava sendo consumido por ela, e isso é muito raro num texto profético. Ele sentia o pecado do povo como se fosse dele, e a dor do julgamento que vinha o feria de verdade. Ele chorava porque amava a nação que o rejeitava o tempo todo. Certo. Então temos esse homem intensamente humano. Agora, para entender o que ele dizia, a gente precisa entender o mundo caótico ao redor dele. O Dyer descreve uma virada geopolítica gigantesca na época. É um cenário de filme. O que é fascinante, como o Dyer aponta, é a escala e a velocidade da mudança. Por séculos, a superpotência era o Império Assírio. Dominavam tudo, né? E eram conhecidos pela brutalidade. Exatamente. Mas durante a vida de Jeremias, esse império gigante simplesmente implodiu. A capital deles, Nínive, foi destruída em 612 a.C. Imagina o choque. É como se uma potência mundial hoje sumisse do mapa. E na política, quando um gigante cai, sempre se cria um vácuo de poder. Sempre. E nesse vácuo, 2 potências começaram a brigar pelo controle. O Egito ao sul, tentando voltar a ser o que era, e um novo império surgindo com uma força aterrorizante no norte. A Babilônia. O Império Neobabilônico, liderado primeiro por Nabopolassar e depois pelo filho dele, o famoso Nabucodonosor. E o pequeno reino de Judá estava espremido bem no meio disso. Posição nada confortável. O pior lugar para se estar. E por um breve momento parecia que as coisas iam dar certo. O rei Josias, que o Dyer chama de o último raio de luz de Judá, fez uma grande reforma religiosa. Ele tentou trazer o povo de volta para a aliança com Deus. Exato. Mas aí vem a tragédia. Em 609,
O faraó Neco do Egito está marchando para lutar contra a Babilônia. Josias, numa decisão que os historiadores debatem até hoje, tenta pará-lo e é morto em batalha. E a morte dele é o ponto de virada de tudo. É a gota d'água. Sem dúvida. A partir daí, Judá vira um peão no tabuleiro. Os reis que vieram depois, os filhos de Josias, tomaram uma decisão desastrosa atrás da outra. O rei Jeoaquim, por exemplo. O que ele fez? Jair os chama de camaleão político. Primeiro ele se alia ao Egito. Depois, quando a Babilônia vence a batalha decisiva de Carquemes em 605, ele vira vassalo de Nabucodonosor. Mas não por muito tempo, imagino. Não. Alguns anos depois, ele se rebela contra a Babilônia. Jair chama isso de erro fatal. E é nesse contexto que Jeremias aparece dizendo algo impensável. Que era o quê? Se render à Babilônia. Exato. Ele dizia, Deus está usando a Babilônia para julgar vocês, não resistam. Caramba, ele devia soar como um traidor para o próprio povo. Com certeza, para a corte, para os militares, para os outros profetas que prometiam vitória, Jeremias era um derrotista. Mas para ele, a questão não era política, era teológica. Resistir à Babilônia era resistir a Deus. E ninguém quis ouvir, claro. Ninguém. A rebelião de Joaquim levou à primeira deportação em 597 a.C. Nabucodonosor levou a elite de Jerusalém embora. E mesmo assim, eles não aprenderam a lição. Repetiram o erro. O último rei, Zedequias, repetiu o mesmíssimo erro. Ele também se rebelou. E aí a resposta da Babilônia foi final. Um cerco brutal a Jerusalém que terminou em 586 com a destruição total da cidade e do templo. E Jeremias viu tudo isso acontecer. Ok, o cenário histórico é caótico. Mas o que me confunde de verdade, e acho que há muita gente, é o livro em si. A estrutura parece tão caótica quanto a época. Não tem ordem cronológica. O que está acontecendo ali? Essa é a pergunta de $1 milhão sobre Jeremias. E a resposta é uma das chaves para entender o livro. Dyer explica que nosso erro é tentar ler Jeremias como uma biografia. Ele diz que a melhor forma de entender o livro é como uma antologia. Uma antologia, tipo uma coletânea dos maiores sucessos de Jeremias, mas organizada de um jeito diferente. Exatamente isso. É uma coleção de sermões, profecias, narrativas, compilados ao longo do tempo, provavelmente por ele e pelo escriba dele, Baruque. O objetivo deles não era criar uma linha do tempo perfeita. Então, a organização não é aleatória. Existe uma lógica por trás que a gente não vê de primeira. Sim, Dyer insiste que o arranjo é temático e teológico. A estrutura serve a um propósito. Pensa assim, se o objetivo é mostrar a justiça do julgamento de Deus, talvez agrupar todas as profecias sobre idolatria numa sessão só tenha mais impacto, sabe? Entendi. A organização serve para construir um argumento. Em vez de uma biografia, eles queriam que a gente sentisse o peso da mensagem primeiro. É uma ótima forma de colocar. A estrutura força o leitor a focar na mensagem, não na cronologia. De forma geral, os capítulos 2 a 25 são profecias de julgamento contra Judá. Depois tem uma parte mais narrativa, e aí, lá do 46 ao 51, o foco se abre para o julgamento das outras nações. Ah, então tem uma lógica macro. Um zoom in na crise de Judá, e depois um zoom out para mostrar o plano de Deus para todo mundo. Perfeito. E os diferentes estilos de escrita, poesia, sermões, histórias, tudo isso faz parte dessa organização intencional. Essa mistura de estilos mantém o livro dinâmico, atinge o leitor tanto na razão quanto na emoção. Faz sentido. A estrutura, que parece uma fraqueza, na verdade é uma estratégia. Ok, então vamos conectar os pontos. Qual era, afinal, a mensagem fundamental de Jeremias para essa nação à beira do abismo? Se a gente junta tudo, a mensagem é como uma moeda de dois lados. De um lado, o mais urgente é o aviso do julgamento. Para Jeremias, a crise com a Babilônia não era azar, era a mão de Deus. E o motivo era a quebra da aliança? Exato. Idolatria, injustiça social. Eles transformaram a religião num ritual vazio no templo, achando que isso os protegeria, mas o coração estava longe de Deus. O julgamento era consequência justa das escolhas deles. Uma mensagem bem dura,
Basicamente, a culpa é de vocês. Mas era só isso. Só condenação. Não, e aqui está o coração do livro. Não era só destruição. Em meio a tudo isso, sempre tinha um chamado ao arrependimento. Voltem para mim, Deus dizia através dele. E, o mais importante, uma promessa de esperança. É aí que entra a famosa Nova Aliança, certo? Exatamente. Bem no meio do livro, capítulos 30 e 31, tem uma parte que os estudiosos chamam de o livro da consolação. É uma virada de tom radical. No meio de profecias de fogo, Jeremias começa a falar de restauração. Ele promete que Deus vai trazer o povo de volta do exílio. E mais do que isso, ele promete que Deus fará uma nova aliança com eles. O que era tão novo nessa aliança? Era revolucionário. A aliança antiga do Sinai foi escrita em pedra, mas o povo quebrou. A nova aliança de Jeremias não seria assim. Deus diz: vou colocar a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Uau! A obediência viria de dentro para fora. De um coração transformado. Seria uma relação íntima, pessoal. E o mais incrível, Deus promete: perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso, no meio do maior desastre da história deles, é uma esperança de tirar o fôlego. A destruição não seria a palavra final. De jeito nenhum. Então o profeta que anuncia a derrubada mais brutal é também o que anuncia a esperança mais radical. Os dois lados do nome dele. Precisamente. Julgamento e esperança. Derrubar e estabelecer. Essa é a tensão que percorre o livro todo. Resumindo, então, o que a gente tira de tudo isso. Jeremias foi muito mais que um profeta chorão. Foi um homem corajoso que viveu e sofreu com sua nação. E o livro dele, com essa estrutura que parece confusa, é na verdade essa antologia teológica montada para nos mostrar uma mensagem poderosa sobre as consequências do pecado, a necessidade de arrependimento e, contra tudo e contra todos, a esperança na restauração de Deus. Isso nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. A estrutura não cronológica de Jeremias, que a princípio parece um problema, na verdade nos ensina algo profundo. Ela nos força a procurar o significado não numa sequência de eventos, mas nos temas, na mensagem por trás da história. E como isso se aplica a nós? Isso nos desafia a pensar como a gente pode encontrar sentido nos nossos próprios tempos, que também parecem tão caóticos. Talvez a resposta não esteja só em olhar os fatos em ordem, mas em aprender a discernir as verdades mais profundas que governam nosso mundo e nossas vidas. Que Deus abençoe todos os ouvintes.